Olá pessoal, tudo bem? Professor Felipe Brito aqui, chegando para mais uma videoaula, tá certo? Dando continuidade aí aos estudos programáticos para a nossa disciplina de História, no 8º ano, onde nós estamos falando do Brasil Império, verificando aí as características do primeiro reinado, tá bom? Na aula passada nós já vimos aí como se deu o estabelecimento do primeiro império, né, com Dom Pedro I e o seu governo caracterizado aí pela centralização do poder. E dando continuidade a esse estudo, hoje nós vamos falar um pouco aí a respeito das revoltas que aconteceram aí, algumas das revoltas, né, que aconteceram durante o primeiro reinado. Passando aqui, pessoal, nós vamos fazer uma breve leitura para entendermos aí o contexto, o que levou a essas revoltas durante o período do primeiro reinado. Bom, as atitudes, pessoal, de Dom Pedro vão gerar aí um grande descontentamento entre vários brasileiros, principalmente no que diz respeito às medidas centralizadoras do imperador, né? A dissolução da Assembleia Constituinte, assim como sua relação com o Partido Português. Nós vimos que nesse período vai surgir no Brasil dois partidos, né? O Partido Brasileiro e o Partido Português, que vai aí querer um governo forte e centralizador na figura de Dom Pedro I. E os sinais de uma possível aproximação com o governo de Portugal. A reação dos brasileiros, pessoal, ela não vai demorar a acontecer. Em algumas câmaras municipais vão surgir alguns movimentos contrários à Constituição, a Constituição de 1824. Em Salvador, na Bahia, houve ameaça de separação, a gente já verificou, né, aí na aula passada. Em Fortaleza, aqui no nosso estado, né, no Ceará, pediram o banimento da família imperial. Em Itu, né, na província de São Paulo, a Constituição foi rejeitada. Entretanto, foi em Pernambuco que o movimento de oposição de fato vai ganhar aí as ruas, tá bom? Esse movimento, pessoal, na região Nordeste, em especial na província do Pernambuco, ela vai receber um nome, né? Ela vai ser chamada de Confederação do Equador. O que foi essa Confederação do Equador? Vamos entender. A concentração do poder nas mãos do imperador provocou descontentamentos e a realização de rebeliões. Isso a gente já sabe, né? A gente acabou de ver que todas essas práticas, essa centralização do poder na mão do imperador vai ocasionar uma série aí de descontentamentos. A principal delas foi a Confederação do Equador, que teve início em Pernambuco em 1824 e se estendeu a outras províncias, como é o caso do Rio Grande do Norte e também no Ceará. Confederação do Equador, pessoal, por causa, né, aí falando um pouco da geografia, da proximidade, né, desses estados, dessa região, com a linha do Equador, essa linha imaginária que divide, né, aí o globo em norte e sul. Pernambuco continuava sendo um importante reduto do liberalismo radical, alimentado de um lado pela propaganda política de veteranos de 1817, como Frei Caneca e Cipriano Barata, e por outro lado pela situação de quase total estagnação da economia primária exportadora do Nordeste, que no caso era o açúcar, né? Aqui, pessoal, nós temos aí dois importantes líderes desse movimento, né? Frei Caneca e Cipriano Barata. Era grande, pessoal, a desconfiança dos pernambucanos em relação ao governo de Dom Pedro I, plenamente confirmada pelas decisões autoritárias da dissolução da Constituinte e da ortoga da Constituição, ou seja, da proclamação da nova Constituição do Brasil, Constituição de 1824, a qual nós vimos, né, que tinha ali uma série de características muito centralizadoras com relação ao governo de Dom Pedro I, tá bom? Então, passando aqui, pessoal,
nós vamos entender quais eram os objetivos, o que esses revoltosos da Confederação do Equador pretendiam realizar aí com esse movimento. Primeiro ponto, pessoal, eles queriam nada mais, nada menos do que a instalação de uma nova Constituição, aquela Constituição que nós vimos de 1824, ficou conhecida ali como uma Constituição bem antidemocrática pela característica centralizadora, a qual Dom Pedro I colocou na mesma, né? O fim da escravatura, a organização de forças resistentes populares, né? Para resistir contra esse sistema antidemocrático, aí, centralizador que estava no poder no Brasil, e a formação de um governo independente, né? A região queria se tornar independente aí do governo, né? Do governo de Dom Pedro I, centralizado especialmente na região sudeste, tá bom? Então, esses eram os objetivos desta revolta. Aqui, pessoal, nós vamos ver, né, que os principais líderes, já até adiantei um pouco para vocês. Esse movimento ele foi liderado aí por intelectuais e grandes proprietários de terra, além dos jornalistas Cipriano Barata, proprietário do jornal Sentinela da Liberdade, em Pernambuco, e Frei Joaquim do Amor Divino, conhecido como Frei Caneca. Os líderes pernambucanos vão convocar aí uma constituinte para organizar o governo. Foi aprovada uma constituição provisória que tinha um modelo a da Colômbia. Então, esses líderes aí vão, de fato, fazer este movimento acontecer dentro da província do Pernambuco. Porém, né, pessoal, a gente vai observar que esse movimento vai ser amplamente reprimido, com muita violência por parte das tropas do governo imperial, e nós vamos ter aí o fim desse movimento com a execução dos seus principais líderes e a continuação do governo de Dom Pedro I. Outro movimento que nós vamos observar, pessoal, durante o governo imperial de Dom Pedro I é a chamada Guerra da Cisplatina. A repreensão à Confederação do Equador em 1824 não foi suficiente para estabilizar o governo de Dom Pedro. O imperador voltou a enfrentar problemas para a preservação das fronteiras nacionais, pouco tempo depois, que é exatamente a guerra que ele vai enfrentar aí na região da Cisplatina, essa região que vai compreender aí os estados ali do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aqui, pessoal, nós vamos ver que essa região, que veio ser chamada de Província Cisplatina, ela foi invadida ali no primeiro momento em 1811, logo depois em 1817, sendo definitivamente anexada ao Brasil somente no ano de 1820, ainda durante o governo de Dom João VI. Entre os anos, pessoal, de 1825 e 1828, o governo de Buenos Aires, né, vai apoiar a independência desta região, a região Cisplatina, e a sua incorporação às Províncias Unidas do Prata, onde fica o atual Estado argentino. E isso vai desagradar em muito o governo brasileiro, né, que vai ali temer perder o controle do Rio da Prata, né, um importante rio da região e também ali uma principal via de acesso para algumas regiões do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e também do Paraná, bem como da região sudoeste do Mato Grosso. Essa guerra, pessoal, esse movimento vai durar aí cerca de 3 anos, né? O Brasil foi derrotado e perdeu o território da Cisplatina. Somente com a intervenção, né, do governo inglês, Brasil e Argentina reconheceram a independência da região, que passou a se chamar Uruguai no ano de 1828, tá bom? Então aqui, pessoal, a gente vai ver, né, que essa guerra, esse conflito na região cisplatina, ela vai trazer aí um grande prejuízo para os cofres nacionais. A gente já observa dentro da sociedade brasileira neste período uma
grande descontentamento com o governo de Dom Pedro I e ainda mais esse envolvimento em conflitos que vão trazer aí uma série de despesas para esse governo. Além disso, pessoal, isso vai gerar um descontentamento entre as forças brasileiras, né? Que vão ali ter que lidar com o atraso de seus salários, né? E também a questão aí da subordinação aos portugueses, né? Que estavam nos postos mais altos aí do comando das forças brasileiras, né? Do Exército Brasileiro. Então, galerinha, essa daqui foi a nossa videoaula de hoje, tá bom? Falando um pouquinho aí a respeito desses conflitos ocorridos durante o Brasil Império, especialmente o primeiro reinado, né? Esse governo que a gente está estudando, tá bom? Na próxima aula nós vamos dar continuidade falando das características econômicas, da influência europeia dentro da sociedade imperial, né? Conhecer um pouquinho das características dessa sociedade imperial, bem como estudar aí os pontos que levaram ao declínio do primeiro reinado, tá certo? Então, desejo a todos um bom estudo, irei direcionar as atividades propostas via grupo WhatsApp, tá bom, pessoal? Então, desejo a todos um bom dia e até a próxima videoaula.